Ainda no tema de expansão multipolar, tem um teorema que é muito fundamental, que diz respeito à escolha da origem e o efeito disso nos momentos multipolares. Será que o dipolo elétrico depende da origem? O momento de quadrupolo elétrico depende da origem? Então, a gente vai fazer essa discussão agora, fazendo primeiro uma breve revisão aqui do, do formalismo que a gente desenvolveu. Então a expansão foi obtida, né, a partir de uma equação desse tipo, em que a gente tinha um potencial escrito como uma série em potências de 1 sobre R. O primeiro termo era um termo que caía com R e era multiplicado pela a integral do ρ de R' dV', que vinha a ser então a carga líquida, né, no sistema. Então esse era o termo de monopolo. O segundo termo caía com R2 e era multiplicado por uma quantidade que era um R' cosseno de θ', ρ de R' dV', mais outras coisas, e assim por diante. Esse termo a gente conseguiu escrevê-lo como um R unitário escalar P, né? E isso então era R unitário, né, escalar R', ρ de R', dV', onde aqui a gente define o P, né? Então R escalar R' daria módulo de R unitário, que é 1 módulo de R' cosseno de θ' que está aqui dentro, ρ de R'. Então esse aqui é o momento de dipolo elétrico, né? E o potencial de um dipolo era o segundo termo da expansão, que é 1 sobre 4 πε0 R unitário escalar P dividido por R2, e assim por diante. Agora vamos pensar um pouco nessas expressões, né? Eu considero uma carga pontual na origem. A gente conhece o potencial dela, né? Então se eu escrevo o potencial dela, eu sei que é 1 sobre 4 πε0 Q sobre R na origem, né? Então ela constitui o que a gente chama de um monopolo puro, porque o potencial dela exato corresponde exatamente ao primeiro termo da minha expansão, que é 1 sobre 4 πε0 Q sobre R. Então isso é um monopolo puro. Só o primeiro termo acima basta para descrevê-la exatamente. Mas suponha agora que a carga não está mais na origem. Suponha que a gente tenha deslocado ela um pouco para um ponto, um R igual a A. Então vamos supor que a carga seja deslocada. Então eu quero calcular o potencial dela de novo. Então vamos supor que ela está num certo R' igual a A. Então o potencial dela vai ser escrito como 1 sobre 4 πε0 em qualquer ponto R, né, pela distância R menos A. Ela não pode, dessa forma, ser descrita por um único termo numa expansão. Por exemplo, aqui, então vou escrever assim, deixa de ser um monopolo puro. Basta comparar isso com isso, você vê que não é a mesma coisa. Então, para eu fazer, eu posso fazer uma expansão de 1 sobre R menos A em potências, uma série de potências que vai convergir para esse resultado. Mas essa série não vai conter apenas um termo, vai conter vários termos. Por exemplo, se ela está deslocada da origem, por isso, ela associado a ela, existe um momento de dipolo que vai ser um Q vezes uma distância, vou chamar de A, em uma certa direção, vamos chamar de Y, né? Vou colocar aqui assim, um sistema coordenado. Vamos supor que o Y está aqui, ela está aqui nesse ponto. Esse aqui é meu ponto, meu Y igual a A. Aqui eu ponho a carga aqui. Então, em relação à origem, ela tem um momento de dipolo.
em relação à origem. Então ela tem um momento de dipolo associado a ela, vai ter um termo da expansão que vai ser um potencial de um dipolo também contribuindo. Então a ideia é, né, a expansão multipolar é uma série de potências inversas de R, que é a distância até a origem. Quando a gente expande 1 sobre R menos A, a gente tem todas as outras potências, né? No entanto, o momento de monopolo Q não muda, né, porque ele continua sendo a integral do ρ dV'. Então agora vamos passar para o termo de dipolo. Vamos ver como é que é a dependência dele com a origem. Então eu tenho um P que é igual a integral de R', ρ de R', dV'. Né? A pergunta é, se eu mudar a origem, eu mudo isso? Né? Então vamos tentar fazer uma figura aqui para considerar dois sistemas coordenados, um que eu vou chamar de XY. Em relação a esse XY, eu tenho um certo elemento de volume aqui, vou colocar ele aqui, posicionado aqui por um certo R. Né? Aí eu tenho um outro sistema coordenado, que eu vou colocar aqui assim, que vou chamar de X barra, Y barra. Né? Em relação a esse sistema coordenado, eu tenho a posição do ponto P, que localiza um elemento de volume dV', vai ser um certo R barra. Então, e entre um e outro, eu tenho um vetor que eu vou chamar de A, que liga um sistema coordenado ao outro, uma origem na outra. Né? Então, eu tenho aqui um vetor que eu vou chamar de R', que vai da origem do meu sistema XY a meu elemento de volume dV'. Tem um outro R, um R que eu vou chamar de R barra linha, que vai da origem do sistema barra XY barra ao mesmo dV'. Então é um vetor que vai daqui até aqui, é o meu R barra linha barra. Então eu posso estabelecer uma relação entre esses sistemas coordenados dizendo que o R barra linha, vou colocar assim, R barra linha é igual. Então se eu quiser ir da origem de X barra, Y barra até o ponto, eu posso ir usando o vetor R' menos o vetor A. Então eu vou daqui para cá, né? E compenso subtraio o menos A, né? É a relação vetorial entre esses três vetores. Ou então, né, dito de outra maneira, o R' eu vou com R barra e depois com A. Então é o R' barra mais A. Então as duas relações equivalentes. Então os sistemas coordenados são relacionados por esse vetor A. Então eu vou calcular agora o momento de dipolo em relação ao sistema X barra, Y barra. Então eu vou ter com isso um P barra. Esse P barra, por definição, é um R' barra ρ de R', dV', tudo barra. Então essa que eu tenho que fazer minha conta. Aí eu substituo a minha relação escrevendo um R barra em termos de R'. Isso aqui fica então R' menos A. O ρ eu vou percorrer ele, tanto faz se for com coordenada barra ou sem barra. E o elemento de volume, tanto faz se for com coordenada barra ou sem barra. Bom, abrindo esse resultado aqui, eu tenho duas integrais. Uma delas é R', ρ de R', dV', que é justamente o momento de dipolo em relação ao sistema sem barra, menos a integral de 1A, ρ de R', dV'. Esse A é uma constante, né, porque é o que liga os dois sistemas. Então eu posso escrever o meu P barra como um P menos A e a integral de ρ' dV', que é a carga líquida ali daquela distribuição. Então eu vejo que em geral eu não tenho uma invariância do momento de dipolo em relação à escolha de origem. Se o Q for diferente de zero,
eu tenho que o P barra é diferente de P. Então isso vai sempre ser um fato. Se o momento multipolar anterior for diferente de zero, o meu momento de dipolo vai ser, o meu momento, né, o P no caso, vai depender da origem. Tá? Então essa é a situação da nossa definição de momento multipolar. Tá? Então veja bem, se eu tiver vou dar dois exemplos aqui só para mostrar como é que isso funciona. Um deles eu vou colocar uma carga menos Q, uma carga mais Q, e aqui eu tenho um vetor D unindo essas cargas. Como a gente viu, né, o momento de dipolo P é Q vezes D na direção I, né, colocando essa direção aqui do vetor unitário I, e isso é independente da origem. Esse aqui é independente da origem porque eu aplico a relação de cima. Se eu mudo a origem, estabelecendo um sistema coordenado com um deslocamento com o vetor A em relação a esse, eu tenho um momento de polo que vai depender dessa origem se o Q for igual a zero. Mas o Q aqui é zero, porque Q menos Q é igual a zero. Então eu não tenho esse termo. Logo, P barra é igual a P. Então esse momento de dipolo vai ser independente da origem. Agora, o segundo caso não é bem assim. Eu tenho agora uma carga Q, uma outra carga Q, e aqui unindo elas um A, né? Tem uma distância A entre elas. Aí eu tenho construir tipo um triângulo equilátero, aqui também A, aqui também A, e aqui eu vou pôr uma carga menos Q. Então vocês percebam que a carga líquida no sistema vale Q. Q mais Q menos Q. Então, se eu pergunto sobre qual é o momento de dipolo dessa distribuição, eu tenho que fazer a pergunta de modo correto. Eu tenho que falar assim, qual que é o momento P em relação a uma certa origem. Eu tenho que dar essa origem. Essa pergunta sozinha não faz sentido. Eu tenho que continuar ela e escrever em relação à origem, ao mandado origem. Bom, então é isso, essas propriedades são importantes.